Um pouquinho sobre a nossa dinâmica. Hoje nós vamos ter 2 blocos. O primeiro bloco são blocos de até 20 minutos para cada um para o Juan e para o Jonatas, e depois um bloco específico para perguntas. Então, eu vou começar pelo Juan Pablo. Eu sei que o Juan gosta da ciência no seu processo de tomada de decisão. Então, eu vou começar a tocar o Juan aqui, citando o estatístico William Edwards Deming, que diz que em Deus nós confiamos e todos os demais devem trazer os dados. Então, eu jogo a bola para ti, Juan, pedindo para ti nos compartilhar com a gente um pouquinho sobre o que os dados estão nos dizendo nesse momento sobre o futuro. Beleza, bom, vamos focar aqui no nosso conteúdo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu preparei um material bem rápido aqui. Estão enxergando a minha tela aí? Agora sim. Bom, como vocês sabem, né, meu foco, vou tentar ser bem objetivo aqui, bem breve. Depois, se tiver algumas dúvidas, mais para o final a gente fala, mas eu trabalho muito com o conceito de projeção de cenários, né? Ou seja, para mim, eu não acredito no conceito de futurismo, porque para mim a gente precisa buscar alguma forma de buscar cenários que a gente possa tomar decisões, ou seja, a partir de cenários desejáveis e plausíveis, a gente aponta, né, para cenários prováveis para que a gente possa aí não tomar decisões baseado no escuro. Então, dentro desse contexto, né, a gente tem ouvido muito falar aí no Era Uma Vez 2020, né, que 2020 acabou em março. Mas, fazendo uma analogia com isso, né, eu gosto sempre de mostrar de um caminhão numa estrada escorregadia, ele tem que dar uma freada. Que é basicamente o que aconteceu agora. A gente vinha num momento muito rápido e aí de uma hora para outra a gente teve que parar, fechar o mercado, parar as coisas, né, fazendo uma analogia a esse caminhão freando a toda aí para não bater no carro da frente. O que acontece? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque frear como a gente está fazendo, né, e comparando com quando a gente freia um carro, a gente freia o carro e quando a gente para, a gente tem a sensação que a gente retomou o controle. O problema é que esta sensação do controle é quando nós estamos no comando de todas as variáveis. O problema é que nós não estamos no controle de praticamente nenhuma variável. Então, eu gosto de fazer essa analogia pegando várias previsões, que existe um monte de previsões, como uma das mais famosas, que circulou recentemente na mídia, aí, são as previsões da Singularity para 2038, que fala de um monte de coisa, mas basicamente todas elas são em cima de questões tecnológicas. Ou seja, quando a gente pega dentro da estratégia de projeção de cenários, uma das ferramentas que eu gosto de usar bastante é o retrofuturismo, né? Que por mais que eu não goste de futurismo, mas a técnica e a ferramenta retrofuturismo me ajuda bastante para projetar cenários, porque é uma visão passada sobre o futuro. Ou seja, quando a gente olha para uma imagem e a gente projeta o futuro, quando a gente olha para as previsões da Singularity, seja qual for, a gente vai ver que, basicamente, mais de 90% das previsões são atreladas a questões tecnológicas. Ou seja, quando a gente olha para o futuro, a gente consegue imaginar relativamente bem o futuro. O problema é que a gente ainda não é tão bom assim em identificar mudanças comportamentais, que é exatamente o que está impactando agora. Então, aqui, né, tem uma imagem, né, da revista American Lifestyle, que é uma imagem que foi publicada em 1950, ou seja, há 70 anos atrás, eles fizeram um exercício mostrando como seria viver numa casa nos anos 2000. Né? Ou seja, um exercício de retrofuturismo projetando, a partir de 1950, como seria 50 anos para frente. E aí aqui o que a gente vê, né? Basicamente, algumas questões muito semelhantes que a gente tem hoje. O que eles retratam como TV em cores e 3D é muito semelhante ao que nós temos hoje, levando em consideração realidade aumentada, realidade mixada, tetos retráteis, helicópteros pessoais naquele ponto em casa, escada rolante em casa, lavagem supersônica de roupa, menu seletor no fogão, paredes de vidro. Ou seja,
que a gente percebe com isso? Que não adianta a gente só fazer projeções de futuros tecnologias, a gente precisa analisar questões comportamentais. E aí se fala muito, eu ouvi muito falar, né, que o que está acontecendo agora se encaixando dentro da abordagem do Black Swan, né? Ou seja, na minha modesta opinião, não é só Black Swan o que está acontecendo. A gente precisa fazer uma correlação baseada em 3 teorias, né? Da Black Swan, do Gray Rhino e a própria teoria da relatividade do Einstein. Então, explicando rapidamente o que é cada uma dessas, a teoria do Black Swan, do Nassim Taleb, ela fala basicamente em eventos muito improváveis e que são imprevisíveis e geram grande inquietação nas pessoas. Ou seja, o Black Swan, né, a abordagem e não teoria, como algumas pessoas chamam, ela se refere como algo que está fora do âmbito das expectativas normais, porque nada no passado pôde apontar de forma convincente para essa possibilidade. E aí um exemplo, né, de Black Swan que a gente tem é o que aconteceu no 11 de setembro. Né? Ou seja, existiam questões que apontavam para o que poderia acontecer, mas ninguém deu bola para os sinais que aconteceram. Então aqui a gente levanta uma bandeirinha para a gente avaliar se o que está acontecendo pode se enquadrar na teoria do Black Swan, ou melhor, na abordagem do Black Swan. A outra abordagem que eu correlaciono é a abordagem do Gray Rhino, que é uma espécie de contraponto à teoria do Black Swan. Que significa isso? São eventos, ao contrário da Black Swan, muito prováveis, tão óbvios que a gente tende a ignorar. Ou seja, são coisas que estão em campo tão aberto para o mundo ver, mas elas acabam sendo ignoradas até que seja tarde demais. Exemplo disso é o próprio furacão Katrina, que todo mundo sabia que ia chegar, né, mas não se prepararam o suficiente e ele fez aquele estrago que todo mundo sabe. Ou seja, dentro da abordagem do Gray Rhino, as pessoas pensam que alguém deve estar pensando ou esperando que alguém resolva, mas acaba não resolvendo no curto prazo, muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje em relação a um remédio, ou medicamento, ou uma vacina. E a terceira abordagem, aí sim, uma teoria, né, que eu gosto de cruzar, é a teoria da relatividade do Einstein, que basicamente diz o seguinte: quanto mais rápido a gente está em relação ao espaço-tempo, mais devagar a gente pensa que a gente está. Mas, na verdade, a gente está mais rápido do que outrora. Por que eu estou falando sobre isso? Nesse momento, a gente estava vindo numa velocidade tão grande, e quando veio a pandemia e o comércio parou, e a gente entrou em isolamento social, a sensação que a gente tem é que tudo parou. Só que, na verdade, assim como na teoria da relatividade, nesse momento as coisas não pararam. É nesse momento que a gente está tendo a maior evolução da história da humanidade. Então, basicamente, a partir disso, a gente precisa entender que a vida e os negócios nunca mais serão uma equação linear. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, não significa que se eu tomar o dobro de remédios, eu vou ter o dobro de eficácia. Essa linearidade não existe mais à medida que a gente evolui de um raciocínio linear de mercado da Revolução Industrial para um raciocínio em rede e matricial de 3 novas revoluções que a gente está vivendo agora, que é a revolução tecnológica, a revolução social e a revolução da informação. Então, qual é a chave para a gente viver num mundo de tantas incertezas? Eu gosto de fazer a correlação com 3 tipos de empresa que tem, né? Que dentro desse momento que a gente tem vivendo, existem vários tipos, mas eu gosto de resumir basicamente em 3 tipos, que é o tipo de empresa que a gente chama de frágil, que é a empresa que ela é danificada pela desordem, e eu gosto de chamar de empresa vela. Ou seja, por que ela é frágil? Porque vem um vento e apaga a luminosidade dela. Então a gente precisa, empresas frágeis, evoluírem para empresas resilientes, que aí são empresas que são pouco afetadas pela desordem, e aí eu chamo de empresas lanterna, porque pode vir vento, mas não vai apagar, porque ela tem uma pilha, uma bateria, ou seja, ela é menos afetada pela desordem. Então, uma empresa resiliente, lanterna, ela é menos afetada pela desordem como uma empresa frágil ou empresa vela. Só que é importante a gente chamar que resilientes, e a resiliência é o João Bobo que bate e volta. Em algum momento, essa pilha e essa bateria vai acabar. Então, o que a gente precisa é criarmos empresas dentro do conceito de antifrágeis,
que acabam sendo beneficiadas pela desordem, eu chamo de empresas fogueiras, ou seja, quanto mais vento vier, mais ela vai crescer. E aí, aqui eu mostro, dentro de um plano cartesiano ortogonal, que mostra bem esses tipos de empresa. Quando a gente olha para uma empresa, um sistema ou de uma empresa frágil, no vetor verde claro, verde escuro embaixo, a gente vê que quando vem uma adversidade, ela começa a cair drasticamente. A gente tem outro tipo de empresa, que é o tipo de empresa robusta, que ela aguenta por um tempo, mas depois, em função da desordem, ela também acaba caindo. Aí a gente tem as empresas resilientes, que elas se mantêm por um tempo, elas caem, mas quando elas retomam dentro do mesmo contexto. O que a gente precisa no momento como agora é criarmos sistemas de empresas antifrágeis, que é basicamente sistemas tecnológicos, que o Jonatas vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Ou seja, empresas de sistemas de segurança que quanto mais eles são atacados por hackers, mais forte, mais eles se fortificam. Então essa é a analogia que eu gosto de fazer para empresas antifrágeis. Ou seja, o que a gente precisa é criar um modelo de negócio para se regenerar, um modelo de negócio basicamente que seja através de uma gestão voltada para a inovação que possa se regenerar e evoluir rapidamente. Ou seja, a gente precisa ser uma empresa antifrágil água, como fala o próprio Bauman, né, na modernidade líquida, que a gente precisa, como a água ela se adapta em qualquer estrutura, em qualquer contexto, em qualquer superfície, é o mesmo tipo de empresa que a gente precisa fazer. E como é que a gente constrói cenários dentro dessa prerrogativa? Muito importante a gente partir dentro, né, da famosa fórmula macroeconômica de geração de compra, onde para a gente ter compra, a gente precisa, ou consumo, a gente precisa ter confiança do mercado, emprego, renda e crédito. O problema é o que a gente está vivendo agora nesse momento é o seguinte: se a gente tem um grande índice de confiança, a gente vai lá e compra, mesmo que a gente não precise, porque a gente sabe que a gente vai estar empregado e que a gente vai ter poder aquisitivo para comprar e para pagar aquilo. O problema que a gente está vivendo agora, com pessoas sendo demitidas, salários sendo reduzidos, a gente não sabendo o que vai acontecer, o tempo que essa pandemia vai durar até a gente encontrar uma vacina, a confiança dos consumidores está extremamente abalada. Quando essa confiança está extremamente abalada, as pessoas, mesmo que elas precisem comprar alguma coisa ou consumir, elas vão pensar 10 vezes. Elas não sabem se elas terão emprego, por consequência, elas terão renda e crédito para pagar aquela despesa ou aquela compra. Então, voltando, e para a gente fechar o assunto, né, que eu abri em relação às 3 abordagens da teoria do Black Swan, do Gray Rhino e da teoria da relatividade, a gente precisa entender os nossos negócios sobre 3 prerrogativas, que é um conceito radar, à medida que a gente projeta cenários, e à medida que a gente projeta esses cenários, a gente passa a dar atenção e criar modelos e sistemas que a gente passa a dar atenção a sinais emergentes, que basicamente é o que está acontecendo agora, foi mencionado lá em 2008 pela National Intelligence Council, ou seja, a National Intelligence Council apresentou em novembro de 2008, ou seja, eles protocolaram na Biblioteca Pública Americana em novembro de 2008 um Global Trend Reports que falava que em 2025 aconteceria exatamente o que está acontecendo agora. Então, tem até quem quiser, eu coloquei o link embaixo aqui, página 75 do Global Trends 2025. Ou seja, eles projetaram lá em 2008 o que está acontecendo exatamente agora. Né? Ou seja, o que eles erraram aqui? Erraram em 5 anos, que eles disseram que ia ser em 2025, está acontecendo em 2020. Mas está lá, para qualquer pessoa ver, página 75. Outra questão aí, falando de escudo, que é o gerenciamento dos riscos, que é antever possíveis cenários desfavoráveis através de planos de mitigação de riscos. Ou seja, lá no radar, um report de 2008 apontou o que estava acontecendo aqui, poderia acontecer agora. Em 2015, o próprio Bill Gates falou num TED dizendo o que ia acontecer agora. E a gente precisa também fechar esse triângulo dentro do conceito de espada, que aí é a implantação da inovação. Para a gente poder se manter competitivo e migrar de um modelo
frágil para resiliente, de resiliente para antifrágil, a gente precisa implementar soluções de curto prazo imediatamente. Ou seja, a gente precisa, se as nossas empresas não estão preparadas para continuarem vivas, a gente precisa implementar uma gestão voltada para a inovação imediatamente para poder pivotar no sentido de poder voltar a faturar. Então, eu gosto de fazer isso a partir, como eu falei para vocês, de projeção de cenários, a partir de polaridades. Ou seja, eu não estou falando de polaridades como a gente fala hoje, né, de ou quebra a economia ou morre todo mundo de fome. Não é esse tipo de polaridade, porque esse tipo de polaridade ela não agrega em absolutamente nada, e pelo contrário, faz com que as pessoas raciocinem errado em cima delas. Mas aqui é só um modelo, que depois que a gente tiver interesse, a gente pode aprofundar, mas é um modelo que eu gosto de construir o que fazer com as empresas a partir, né, das incertezas, olhando tudo que pode acontecer por um lado e para o outro pela prerrogativa de sociedade, de economia, de tecnologia e de política. Ou seja, a partir daí a gente consegue mapear basicamente quais são os possíveis novos comportamentos que vão surgir, os que precisam surgir e como a gente, como empresa, pode e deve sustentar eles. E aí, vou passar adiante aqui para não passar o tempo aqui, eu queria, né, encerrar aqui, nem que depois a gente volte, eu só não quero ficar dentro do meu tempo. Basicamente, o que fica? Né? Isso aqui eu fiz um resumo de um estudo que leva 1h30 para apresentar, né, mas aqui é um super resumo. Mas, basicamente, o que fica? Né, em cima de tudo que eu venho observando em estudos semanais que a gente vem fazendo. O ser humano, infelizmente, vem se demonstrando precário e a pandemia está deixando bem claro isso. E aí a gente pode abrir espaço para um monte de questões para a gente debater sobre isso. Outra, a pandemia ela é um laboratório natural e está ressaltando nesse momento, pelo ponto de vista de indivíduos e empresas, quem é herói, quem é protagonista e quem é covarde. A gente está passando também, além de uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise de significados. Imagina no momento que a gente não pode beijar e que a gente não pode abraçar, coisa que a gente adora fazer, como isso, no fundo, está impactando isso. Outra questão, um receio que eu tenho e que eu vi que vem apontando e que eu começo a perceber e levantar algumas flags, algumas bandeiras, é um receio que eu venho tendo, é que as pessoas tomem gosto por controle. Então, essa é uma questão antropológica bem séria da gente discutir. Outra questão que a gente está vendo aqui é que o politicamente ele vem sendo tratado como monolítico e ele não é monolítico. O politicamente correto ele pode ter várias nuances e várias variáveis. Outra questão é que a gente deve discutir em profundidade é que, enquanto a estatística ela é relativa, as vidas são absolutas. Outra questão é que, em relação à quarentena, é basicamente como atravessar o deserto. Um deserto. A gente precisa de recursos, sejam eles financeiros, psicológicos, a gente precisa estar preparado para isso. Olhando para tudo isso, em relação à volta, né, se fala muito em novo normal. Eu não acredito em novo normal. Quando a gente fala muito em novo normal, se fala muito em que tudo vai mudar, que as pessoas vão ter mais empatia e apreciação. Lógico, algumas coisas vão mudar, principalmente as atreladas à tecnologia, mas eu acredito, e pelas pesquisas que eu tenho feito, que realmente, quando as pessoas puderem consumir e tiver uma vacina, elas vão voltar muito a fazer o que elas faziam antes. Outra questão importante, né? Que o tempo é uma commodity e a gente precisa, nesse momento, gerar valor, e isso é uma transformação muito positiva que eu venho vendo nas pessoas. Um outro ponto importante é a diferença entre conflito e confronto, né, que tem um entendimento errado das pessoas, né, que o conflito ele é extremamente saudável, enquanto o confronto, que é entendido como conflito, não é. Outra questão importante, né, em relação às prioridades. Prioridade não tem S, é prioridade. Então, por isso que eu sou contra a polarização e da reflexão em torno de ou a gente resolve a economia ou a gente resolve a saúde. Não é assim. A gente precisa estabelecer prioridades para resolver as duas coisas. Dentro desse contexto, não existe sempre e nunca, né? Por isso que, como eu falei, né, para tomar a decisão a gente precisa de critérios. A gente precisa trabalhar com responsabilidade e não com a ideia de culpa. E
E aí o que eu gosto para finalizar aqui, que é o meu último slide, o que eu gosto desse momento de provocar no bom sentido as pessoas, e como o Trevisan bem colocou no início, né, de ver o copo meio cheio e não meio vazio, é perguntar para as pessoas, e o meu objetivo aqui é fazer essa pergunta para todo mundo. O que vocês podem nos ensinar hoje? O que o Jonatas vai me ensinar hoje? O que o Trevisan vai me ensinar hoje? O que a gente aqui pode ensinar para quem está vendo esse webinar? E aí, eu acho um ponto de partida importante para essa reflexão, antes da gente entrar em questões mais práticas e técnicas, eu gosto de começar sempre por ciência e antropologia, qual o sentido da vida, né? A gente precisa encontrar um sentido para a vida nesse momento, né? E encontrar sentido é encontrar sentido porque não está escrito, né? E aí eu gosto de fazer de uma maneira bem simples isso, ou seja, a gente faz uma seguinte pergunta. Faz uma pergunta e responder da seguinte forma: por causa de e apesar de. Ou seja, faz qualquer pergunta. Eu quero continuar casado, por exemplo. Por causa de, apesar de. Se o apesar de for maior do que a gente precisa mudar. E aí a gente pode levar isso em consideração em relação ao nosso trabalho, ao que a gente está fazendo, em relação à pandemia, enfim. E aí, por fim, eu queria finalizar levantando e ressaltando a bandeira de que a negação ela é uma atitude infantil e imatura, ou seja, negar a realidade é a ausência de maturidade, ou seja, a gente simplesmente assumir e ter uma única posição que ou não vai existir novo normal de jeito nenhum, ou que tudo vai voltado como era antes, ter essa posição radical e uma única vertical, na minha modesta opinião, é imaturidade. E por fim, então, eu queria finalizar dizendo que a liberdade ela só é real quando os outros ao nosso entorno também têm. Se a liberdade for só para nós, ela não é liberdade. Então, basicamente era isso. Estou saindo aqui do meu compartilhamento e entrego a palavra para o nosso mediador ilustre, Alexandre Trevisan. Espero que não tenha passado aqui do meu tempo. Não, foi ótimo, Rô. Foi uma aula aí. Foi realmente uma aula. Muito obrigado pela... Tem alguém que não está no mudo ali. Foi realmente uma aula, Juan, te agradeço aí pela tua exposição. E eu, se eu fosse sintetizar o que a gente viu aí da tua fala, ele desafia a gente a estar escutando, né? A desenvolver a nossa habilidade de escuta. Tu não vai aprender se tu não estiver escutando, tu não vai te questionar se tu não estiver escutando, tu não vai identificar, tu não vai ser antifrágil se tu não estiver, de fato, aberto para ouvir o que está acontecendo, perceber, te questionar e te transformar a cada sinal que tu receba de fora. Muito legal, cara, muito legal. Não só do ponto de vista corporativo, mas também do ponto de vista pessoal aí. Obrigado, Juan.